Vai conversar agora com o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime. Alexandre, boa tarde. O que significa, então, para as pessoas entenderem de casa, o que significa esse fim de emergência? Muito boa tarde, Karina. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que está ligado na TV Tem. O fim da emergência de saúde pública de importância nacional, o acrônimo disso é SPIN, significa que o governo pode deixar de tornar válido mais de 2.000 leis, decretos, normas de diversos ministérios, Ministério da Saúde, da Economia, Ministério da Educação, que foram editadas extraordinariamente durante o período de maior impacto da pandemia. Por um lado, nós estamos realmente com um cenário epidemiológico, ou seja, com um número de casos novos, número de internação e número de óbitos, muito melhor do que já foi durante o pico das 3 principais ondas. Primeiro, a cepa original, lá entre maio a junho, julho de 2020, depois a cepa gama, entre março a setembro do ano passado, e finalmente a Ômicron no começo desse ano. Então, hoje nós estamos aí com uma média móvel no Brasil em torno de 100 óbitos, graças ao quê? Graças à vacinação. Isso o ministro ressaltou bastante no discurso ontem, foi justamente pelo avanço da vacinação, quer seja em adultos, quer seja em adolescente, agora mais recentemente em crianças, que nós conseguimos amenizar o impacto muito negativo que a pandemia teve, principalmente nessas ondas que eu citei. E agora, realmente, algumas leis, algumas normas devem ser revistas, o que não significa que a pandemia tenha acabado, que o vírus causador da Covid, que é o SARS-CoV-2, tenha deixado de circular. Mas, pelo contrário, ele continua circulando, nós estamos com uma média móvel de casos novos por dia, casos leves em torno de 40 mil no Brasil, então isso ainda demanda atenção, demanda uma vigilância epidemiológica, demanda uma vigilância em relação às variantes, demanda também algumas precauções que a população deve fazer. Mas, em parte, um grande número de leis, decretos e normas podem sim ser revistos, e é isso que vai começar a ser feito. Isso não foi feito ainda. Ontem foi só um discurso retórico inicial, e agora sim, durante a semana, nós vamos ver quais normas vão cair, quais vão ficar, algumas precisam se manter durante algum tempo, até que esse número, que ainda é expressivo de 100 óbitos por dia, venha a cair. Vários cientistas do mundo dizem que ainda é cedo para decretar esse fim, né? Como que o senhor enxerga isso aqui no Brasil? Nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da academia científica em geral, nós enxergamos que o conjunto de medidas que garantiu, depois de muito tempo, um certo controle do cenário epidemiológico não pode ser desmontado como um todo. Então, algumas normas devem permanecer. Então, se for necessário se manter, por exemplo, um programa de testagem de todos os indivíduos sintomáticos, como é necessário, um programa de vigilância do surgimento das variantes, isolamento dos contatos, evitar ambientes fechados com muita aglomeração sem uso de máscara. Essas leis devem ser mantidas. Mas, no sentido em que isso já está, de qualquer forma, regulamentado, se isso se mantiver sem o estado de emergência de saúde pública, então nós entendemos que isso sim é assertivo. Nosso apresentador Daniel Schaffer quer fazer uma pergunta para o senhor. Daniel. Alexandre Naime, boa tarde, tudo bem? O senhor me ouve bem? Tudo bem, Daniel, te ouço muito bem aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, em relação a essa circunstância agora que a gente continua, então, vivendo nesse momento, como o senhor bem pontuou aí, tem várias coisas que precisam continuar sendo adotadas para evitar um contágio, uma retomada, vamos dizer assim, de contágio. Vacinação é uma dessas necessidades de se manter em prática e em dia. As vacinas que tiveram a liberação emergencial por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, essas vacinas, mesmo com a queda dessa situação de epidemia ou pandemia no país, isso pode ser mantido, esse uso dela continua dessas vacinas que estavam liberadas emergencialmente? O senhor, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, vê essa liberação como algo que precisa ser continuado nesse período?
Esse é um ponto bastante sensível, Daniel. Algumas medicações e algumas vacinas, elas só têm um uso permitido pela Anvisa de forma emergencial, e isso é garantido pelo decreto que institui a emergência em saúde pública. Lembrando que não são só vacinas. Algumas medicações que nós usamos para a Covid também ainda estão sobre uso emergencial. O que nós imaginamos, Daniel, é que dentro de um bom senso do Ministério da Saúde, o que a gente pede é que haja algumas exceções. Por exemplo, que o uso emergencial de vacinas e medicações para a Covid seja mantido, mesmo sem o decreto de emergência em saúde pública. Outras situações se referem à dotação orçamentária, ou seja, os recursos que vão para hospitais especializados no tratamento de Covid. Então, isso precisa ser mantido. Agora, realmente, alguns outros pontos legislativos e administrativos, esses sim podem ser mudados. Ou seja, como eu disse, o discurso acaba sendo muito mais retórico do que prático. Se fez uma grande alusão, uma grande comoção em relação ao fim da emergência em saúde pública, quando, na verdade, você tem que pontualmente ir regulando e ajustando quais leis são necessárias agora ou quais não são mais necessárias nesse momento. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, Alexandre Naime, dando essas informações ao vivo aqui para a gente. Então, importante deixar claro, não é o fim da pandemia. Mais de 73%, mais de 70% da população brasileira já completou o ciclo vacinal. A vacinação é o caminho, é muito importante. E como o infectologista disse, né, Daniel, é preciso continuar tomando todos os cuidados, apesar aí desse decreto de emergência, que não é o fim da pandemia, né? Exatamente, a gente tem que seguir, continuar com os cuidados e assim vai ser, né? Daqui a pouco a gente sabe, essa vacina provavelmente vai ser incorporada ao calendário nacional de vacinação e a gente vai continuar se protegendo como a gente faz com a gripe, por exemplo, também com os grupos prioritários. Muito obrigado pelas informações. Karina, mais uma vez, bem-vinda.